Você já sentiu que há algo em você que não quer encarar? Algo que você reprime, evita e até teme, mas que insiste em voltar? Carl Jung acreditava que esse algo, a sombra, é o que mais revela sobre quem você realmente é. E mais, Jung dizia que só quando encaramos esse lado escuro é que podemos de fato descobrir o nosso propósito. E aqui está o choque. O seu propósito de vida não é algo que você escolhe racionalmente, nem algo que você encontra em metas externas. Ele está escondido exatamente onde você menos quer olhar. A filosofia junguiana vai além da psicologia comum. Ela mergulha na alma, nos mitos, nos símbolos e nas forças inconscientes que moldam tudo o que você é. E o lado sombrio é o portal. Neste vídeo, vamos te mostrar os 5 passos para atravessar esse portal e encontrar o que você nasceu para ser. Se você assistir até o final, vai entender que a escuridão não é o seu fim, é o seu começo. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos continuar? Na psicologia analítica de Jung, a sombra é um dos conceitos mais fundamentais e também mais desconfortáveis. A sombra representa tudo aquilo que você é, mas não quer ver. São desejos reprimidos, raiva não expressada, traumas não curados, impulsos que você aprendeu a esconder para ser aceito. Ela não é necessariamente maligna, mas é perigosa quando ignorada, porque o que é negado se transforma em destino. Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Isso quer dizer que, se você não olhar para a sua sombra, ela continuará moldando suas escolhas, sabotando seus relacionamentos e te afastando do seu verdadeiro eu. A sombra surge na infância, quando aprendemos o que é certo e errado aos olhos dos nossos pais, professores e da sociedade. Tudo que não era aceitável foi sendo empurrado para o porão da mente. O problema é que esse porão nunca some. Ele só se torna mais escuro e mais poderoso. Então, crescemos adultos tentando parecer fortes, gentis e controlados, enquanto lá dentro carregamos medos, culpas, mágoas e desejos inconfessáveis. O verdadeiro perigo não está no que sentimos, mas no que fingimos que não sentimos. Porque a sombra não desaparece com o tempo. Ela só se torna mais sorrateira. E, em algum momento, ela explode. Em crises emocionais, decisões impulsivas ou doenças psíquicas. A sombra não é só o lado ruim do ser humano. Ela também guarda potenciais adormecidos, talentos esquecidos e forças que você não teve permissão de explorar. Por isso, conhecer a sombra é também redescobrir partes perdidas de si mesmo. A raiva reprimida pode esconder uma paixão intensa pela justiça. A insegurança pode revelar uma sensibilidade profunda. O medo pode ser o sinal de um desejo verdadeiro. Integrar a sombra é como recuperar pedaços da alma que foram partidos ao longo da vida. É um processo de reunir, costurar e aceitar. E é só quando fazemos isso que começamos a perceber que nosso propósito não está em ser perfeito, mas em ser inteiro, com luz e com sombra. Essa jornada de reencontro com a sombra não precisa ser feita de forma solitária. Existem caminhos e guias que podem te apoiar nesse processo. A arte, por exemplo, é uma poderosa ferramenta para explorar conteúdos sombrios de forma simbólica. A escrita, a pintura, a música. Todas essas expressões permitem que a sombra se manifeste com segurança, sem julgamentos. Além disso, práticas como a análise junguiana, a terapia somática e até os rituais espirituais podem abrir portas para uma reconciliação profunda com partes esquecidas de você. Não se trata de curar a sombra, mas de caminhar ao lado dela com consciência. Quando você faz isso, a sombra deixa de ser um inimigo oculto
e passa a ser uma aliada na construção de uma vida mais autêntica e com propósito. Olhar para dentro dói. Não é confortável perceber que você é invejoso, agressivo, egoísta, carente. Mas é preciso. Conhecer sua escuridão não significa se condenar, significa se libertar. O primeiro passo que Jung propõe é esse: reconhecer a sua sombra. E isso começa pela autoobservação sincera. Preste atenção nas suas reações desproporcionais, nos gatilhos emocionais, nos julgamentos que você faz dos outros. Porque muitas vezes aquilo que você mais critica é aquilo que você mais reprimiu em si mesmo. Quando você começa a identificar essas partes excluídas, elas deixam de te controlar no piloto automático. Esse processo pode vir através da análise de sonhos, da escrita terapêutica ou mesmo de conflitos intensos nos relacionamentos. O importante é não fugir. A luz só entra onde existe abertura. E só quando você olha para sua sombra com coragem é que começa o verdadeiro despertar. Depois de conhecer sua escuridão, o próximo passo é se comprometer com o trabalho interior. Isso não é algo que acontece em um fim de semana ou após assistir a um vídeo no YouTube. É um processo contínuo, diário, muitas vezes silencioso e solitário. Trabalhar em si mesmo significa cultivar uma relação ativa com a sua psique. Jung acreditava que a alma nos envia mensagens simbólicas o tempo todo. Nos sonhos, nos impulsos, nos sintomas. Ouvir essas mensagens é como decifrar um código. Requer disciplina, introspecção e, acima de tudo, disposição para mudar. Não basta apenas ver a sombra. É preciso integrá-la, e isso exige prática, humildade e consistência. Você precisa estar disposto a deixar morrer partes de você que já não servem, para dar espaço ao novo. Trabalhar em si mesmo também envolve lidar com resistência. Seu ego vai lutar para manter o controle. Vai dizer que está tudo bem, que não há nada a mudar. Mas a verdadeira transformação começa quando você silencia essa voz do comodismo e escolhe o caminho mais difícil, o da verdade interna. Terapias profundas, grupos de autoconhecimento, meditação, escrita reflexiva, tudo isso são ferramentas que podem te ajudar nessa jornada. O que importa é ter um método, um mapa e uma disciplina. Porque sem isso, é fácil se perder nas ilusões do ego. Jung não propunha fórmulas mágicas, mas sim uma relação viva com o inconsciente. E essa relação só se constrói com tempo, presença e entrega. Muitas vezes, esse processo de autotrabalho nos leva a revisitar feridas antigas, traumas que estavam enterrados, memórias que preferíamos esquecer. Mas Jung dizia: aquilo que você mais evita é exatamente onde está o seu crescimento. Fugir da dor é continuar estagnado. Encarar a dor é dar a si mesmo a chance de renascer mais forte. A cada camada da sombra que você integra, você libera uma parte da sua energia vital. E essa energia é o combustível para criar uma vida alinhada com o seu verdadeiro eu. Trabalhar em si mesmo é o maior ato de amor próprio que existe. E é também o caminho mais direto para descobrir seu propósito. Conhecimento sem ação é ilusão. Jung foi claro ao dizer que a individuação não é apenas um processo mental, mas uma vivência prática. Depois de reconhecer sua sombra e trabalhar internamente, é hora de tomar atitudes concretas. Isso pode significar cortar relacionamentos tóxicos, mudar de carreira, romper com padrões familiares, ou até mesmo começar do zero. O importante é que as decisões venham de dentro, não do medo nem da carência, mas da clareza. E essa clareza só aparece quando você se alinha com sua verdade interior. A atitude certa, na hora certa, pode ser o ponto de virada da sua vida. O mundo responde quando você age com autenticidade, e não existe ação mais autêntica do que aquela guiada pelo self, e não pelo ego. Tomar atitude também é assumir a responsabilidade pela própria história. Não dá mais para culpar os outros, o passado ou o destino. Quando você desperta para o seu lado sombrio,
percebe que tudo que você viveu até aqui teve um propósito: preparar você para este momento. E agora você pode escolher. Pode repetir os padrões ou pode quebrá-los. Pode sobreviver ou pode viver. Toda atitude exige coragem, porque envolve risco. Mas Jung dizia que só quem corre riscos vive com profundidade. A vida verdadeira não acontece na zona de conforto. Ela acontece no território desconhecido, onde a alma se manifesta com mais força. Esse é o momento em que você para de apenas refletir e começa a construir. E sim, você vai errar. Vai tropeçar. Vai se frustrar. Mas é nesse movimento que o propósito começa a se revelar. Porque propósito não é um destino fixo. É um caminho. E o caminho se faz caminhando, tropeçando, levantando, tentando de novo. As atitudes que você toma, por menores que sejam, são como sementes, e se forem regadas com consciência e integridade, vão florescer. A ação é o ponto de encontro entre o mundo interno e externo. É onde a alma encarnada começa a transformar a realidade ao seu redor. Medo é inevitável. Quando você começa a mudar, tudo dentro de você grita para voltar à zona de conforto. Mas o medo não é seu inimigo. Ele é o guardião da porta, de entrada para a sua verdadeira vida. Jung dizia que o medo é um sinal de que estamos nos aproximando de algo importante. Algo que o ego quer evitar, mas que a alma quer vivenciar. Por isso, não lute contra o medo. Abrace-o. Olhe nos olhos dele. Pergunte o que ele quer te mostrar. Muitas vezes o medo está ali apenas para proteger feridas antigas, mas você não é mais aquela criança ferida. Agora, você tem ferramentas, consciência e força para enfrentar o que antes te paralisava. O medo deixa de dominar quando você para de fugir dele. Travessia solitária, mas profundamente transformadora. Não se trata de se tornar destemido, mas de agir apesar do medo. Toda alma que desperta precisa encarar seus dragões internos. Eles aparecem em forma de dúvida, procrastinação, autossabotagem. Mas Jung nos ensina que esses dragões não devem ser exterminados. Devem ser compreendidos. São eles que guardam os maiores tesouros da nossa psique. Abraçar o medo é transformar o inimigo em aliado. É deixar de ser refém das emoções para se tornar comandante da própria jornada. Quando você acolhe o medo com presença, algo mágico acontece. Ele se dissolve, porque o medo cresce na ausência de atenção, na fuga, na negação. Mas quando é olhado com lucidez, ele perde a força. Isso não quer dizer que ele desaparece para sempre, mas sim que você aprende a navegar por ele com mais leveza. Cada vez que você escolhe avançar, mesmo com medo, você se fortalece. E essa força, construída passo a passo, é a base para viver um propósito real. O medo deixa de ser uma prisão e se torna uma bússola. Ele aponta para onde está o seu crescimento. Esse talvez seja o passo mais difícil. Jung dizia que não existe luz verdadeira sem a integração do mal. Mas atenção, aceitar o mal não é se entregar a ele. É reconhecer que ele existe em você e que negar sua existência só o torna mais perigoso. Todos nós temos um lado destrutivo, manipulador, invejoso. Fingir que ele não está ali é dar mais poder a ele. Aceitar o mal é entender que ele faz parte da condição humana. É só quando você o reconhece que pode escolher não agir a partir dele. A sombra não desaparece, mas pode ser transmutada. E essa transmutação é o que permite que você viva com consciência, ao invés de ser dominado por impulsos inconscientes. Jung dizia que todo ser humano precisa fazer um pacto com a própria escuridão, não para se perder nela, mas para não ser surpreendido por ela. O verdadeiro perigo está em negar o mal, porque aquilo que é negado se manifesta de forma distorcida. Ao aceitar que ele existe, você o traz para a luz da consciência. E luz cura. Esse passo exige maturidade espiritual, porque não se trata de justificar comportamentos nocivos, mas de compreendê-los na raiz.
Quando você entende de onde vem o mal que sente, pode impedir que ele se transforme em ação destrutiva. Pode, inclusive, redirecionar essa energia para algo criativo e curador. A aceitação do mal é o ponto final do processo de individuação e também o início de uma nova existência. É quando você deixa de buscar a perfeição e começa a buscar a inteireza. O ser humano não é feito só de virtudes, somos feitos de paradoxos. E o propósito de vida só emerge quando abraçamos tudo o que somos: luz e sombra, bem e mal. O indivíduo que integrou sua escuridão se torna uma força de transformação no mundo, porque parou de projetar seus conflitos nos outros. Ele se conhece. E quem se conhece pode finalmente viver, com verdade, com propósito, com alma. Carl Jung nos deixou muito mais que teorias. Ele nos deixou mapas para a alma. Sua filosofia junguiana une psicologia, mitologia, espiritualidade e arte. De viver, o processo de individuação, o inconsciente coletivo, os arquétipos, os sonhos, tudo isso são ferramentas que apontam para o mesmo destino, a realização do seu verdadeiro eu. Jung dizia que o maior problema do mundo moderno é que o homem perdeu sua alma. E talvez esse vídeo seja o seu primeiro passo para recuperá-la. Agora, a escolha é sua. Vai continuar fugindo da sombra? Ou vai atravessá-la para descobrir o propósito que está te esperando do outro lado? Se esse vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Curta, comente e se inscreva no canal, porque a jornada para a sua verdade está só começando. E lembre-se, o que você mais teme encarar é exatamente onde está o seu tesouro escondido.